Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você. Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui no Showcase do INAF. Neste ano nós estamos trazendo uma série de entrevistas durante o FAF com palestrantes importantes que têm aí contribuído com a nossa programação. Nesse momento aqui nós vamos entrevistar a doutora Samira Lira, que é coordenadora do NACS da SES-MG, e vai falar um pouco para a gente sobre o fluxo do acesso às tecnologias em saúde aqui na Secretaria de Saúde, no foco principalmente aí das doenças respiratórias, tratamento da asma. Doutora Samira, muito obrigada por sua colaboração, por sua participação. Primeiro eu vou te perguntar já um pouco sobre o contexto do fluxo do acesso aqui na Secretaria, como é que esses pacientes eles têm acesso às terapias para a asma, principalmente, né, ali falando no contexto da maioria dos pacientes que são beneficiados pela terapia dupla. Obrigada, Juliana, pelo convite. Obrigada ao INAF por esse maravilhoso evento acontecendo na nossa linda cidade de Belo Horizonte. Então, falando sobre a questão do acesso aos medicamentos de asma aqui em Minas Gerais, ele ocorre de duas formas. Ele pode ser pelo componente básico, onde tem algumas terapias, como no caso o salbutamol, o ipratrópio e também a budesonida e a beclometasona isoladas, e a dupla terapia e também as questões dos medicamentos que são imunobiológicos, eles ocorrem pelo CEAF. Então, no CEAF tem que abrir um processo na regional, de acordo com o seu município. Então, cada município é referenciado em uma regional, vai até lá, ou o seu representante legal, monta o processo para poder ter acesso à dupla terapia e aos tratamentos imunobiológicos. Pronto. Quais as principais barreiras que você identifica nesse acesso para a população aqui no SUS de Minas Gerais? Eu acho que é uma barreira que ocorre em todo o Brasil. É o grande desafio do especialista, o pneumologista, e o acesso aos exames, principalmente a questão da espirometria. Infelizmente, o SUS ainda tem esse desafio na questão dos diagnósticos, que eles são mais complexos e que exigem equipamento e profissional especializado. Nesse contexto de acesso para os tratamentos da asma no SUS, quais os principais desafios que você tem identificado para o paciente que precisa acessar o tratamento via CEAF? O grande desafio em relação ao tratamento de asma ocorre não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. É o acesso ao especialista, pneumologista. Eu não sei se você sabe, Juliana, mas a especialidade de pneumologia é a que menos tem profissionais, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. É um grupo muito fechado, seleto, de poucos profissionais. Ainda bem que a gente conta com profissionais aqui em Minas Gerais que são muito envolvidos, muito atuantes no SUS, e principalmente alguns que, inclusive, até fizeram grandes e belas apresentações aqui nesse FAF de 2025. E também o acesso ao diagnóstico. A espirometria ela exige um profissional capacitado e treinado. Então, a gente não consegue ter muita difusão desse exame por todo o estado. E esse é um desafio que também deve ocorrer em todo o Brasil. Então, eu vejo que o diagnóstico e o acesso ao especialista são a barreira para poder entrar dentro do sistema para ter acesso, tanto aos imunobiológicos quanto à dupla terapia. Mas isso também é possível com boas parcerias de resolvermos, né? Podemos fazer campanhas como a gente já faz, por exemplo, para o câncer de mama, em que a gente pode ter a divulgação, no caso, assim, de levar a espirometria pelo estado, por meio, não sei, a van da espirometria, né, para poder fazer os diagnósticos pelo interior do Brasil e interior do nosso estado. Pensando nessa linha de facilitar o acesso ao paciente, esse paciente que ele tem o diagnóstico de asma, o paciente que ainda não tem o diagnóstico de asma e precisa ter, para que ele seja tratado adequadamente, para que ele tenha, de fato, o tratamento que ele precisa e consiga alcançar os resultados que a gente deseja, né, esteja bem, o paciente esteja bem tratado. Quais os principais, de que forma a gente pode, então, desburocratizar esse acesso? A gente tem alguns exemplos de medicamentos que foram incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, inicialmente como CEAF, e atualmente também estão ali compondo o elenco, por exemplo, do Farmácia Popular. O que é que você acha desse tipo de transição de acesso? Você acha que seria uma alternativa viável para os medicamentos ali compostos que compõem o tratamento da asma? Uma transição para o CEAF, do CEAF para o componente básico, do CEAF para o componente da Farmácia Popular? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar na navegação do paciente. Então, inicialmente, e eu percebo que isso é um desafio para todos os protocolos dentro do SUS e que precisam todos serem atualizados e revistos. No caso da asma, a gente pode começar atualizando o protocolo, pensando em toda a navegação do paciente e por perfil de paciente. Então, alguns pacientes que eles têm um manejo mais simples, eles conseguem o autocuidado, eles têm muito cuidado também relacionado a condições não farmacológicas, então é a limpeza do ambiente, retirada de alérgenos e uma terapia, por exemplo, na monoterapia, eles podem ser cuidados tranquilamente dentro do
componente básico na unidade de saúde mais próxima da casa dele. Então, quando a gente atualiza esse protocolo pensando em toda essa navegação do paciente, de acordo com o nível de necessidade de cuidado de onde ele está, a gente consegue pensar melhor aonde que ele tem que ser cuidado. Então, esse paciente mais simples fica no componente básico, fica na unidade de saúde perto da casa dele. Quem precisa da dupla terapia, aí existem dois tipos de pacientes. Existem aqueles que vão ser sem exacerbação e que também podem ser cuidados mais próximos de casa, e aí existe essa possibilidade que a gente pode migrar esses medicamentos para o componente básico também. Claro que tem um desafio da contrapartida, tríplice, né, que ocorre dentro do sistema, tem que passar todo por um acordo dentro da comissão intergestores tripartite, mas não é algo impossível. E existe o paciente que ele exacerba, então esse é necessário um acompanhamento na média e alta complexidade. Então é importante, talvez não necessariamente que fique no CEAF esse tipo de medicamento, mas que o cuidado do paciente ocorra nessas unidades, em que tem profissionais mais capacitados. Além, é claro, da gente pensar na importância do cuidado farmacêutico em toda a fase, né, para todo o perfil de paciente, desde aquele que não tem exacerbação e está em monoterapia, até aquele que usa os imunobiológicos. E eu entendo que o imunobiológico ainda é necessário que fique no CEAF, devido aos riscos, né, do próprio uso do medicamento, é um paciente mais complexo, que precisa de um cuidado mais próximo em relação ao uso do medicamento, para a gente poder acompanhar de forma mais equitativa esse paciente, né, evitando a questão das reações adversas. Para finalizar, eu gostaria de saber como é que o NATS daqui da Secretaria de Saúde tem atuado nesse processo de atualização dos protocolos, não só do protocolo da asma, mas também no contexto de outras doenças respiratórias. Juliana, muito obrigada por essa pergunta. Em relação à questão dos protocolos, a gente envolve de duas formas. A primeira é contribuindo nas consultas públicas da Conitec. Então, sempre que sai a consulta pública de protocolo, a gente expõe para o Ministério a nossa experiência aqui no nosso estado, tanto de cuidado quanto as questões de logística e a experiência que a gente já tem, tanto no judicial quanto no cuidado administrativo desses pacientes. Em relação aos nossos próprios protocolos, existem algumas doenças respiratórias em que a gente ampliou o cuidado aqui em Minas Gerais, já que as doenças respiratórias são a terceira causa de morte em Minas Gerais e também no Brasil. Então, a gente observou que no nosso estado precisava que a gente ampliasse o cuidado em outras áreas. Então, nós temos protocolos próprios de fibrose pulmonar idiopática. Em relação ao nosso próprio estado, nós temos os nossos próprios protocolos de cuidado em doenças respiratórias, para poder ampliar o cuidado a esses pacientes que têm um perfil muito específico que se manifesta no nosso estado. Então, nós temos um protocolo de doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele será atualizado, provavelmente será revogado por causa da nova publicação do Ministério da Saúde, mas nosso estado já fornece há mais de 2 anos a tripla terapia para esses pacientes. Temos um protocolo de fibrose pulmonar idiopática, né, que é uma doença de difícil diagnóstico, muito desafiador e com um avanço muito agressivo. Pela demora do diagnóstico, o paciente acaba morrendo sem iniciar o tratamento. Como nós observamos isso, iniciamos então e incorporamos o nintedanib e a pirfenidona para esses pacientes. E recentemente, na semana passada, foi publicada a nossa resolução com o protocolo para hipertensão pulmonar tromboembólica, que também é uma doença muito rara, mas de um manejo muito trabalhoso, muito desafiador, que envolve cirurgias cardíacas e outros processos, e que bom que o nosso estado é possível, só tem aqui em São Paulo, fazer a cirurgia, que é um verdadeiro trava-língua, gente, tromboarteroctomia, que é a remoção dos trombos da árvore brônquica, e para os pacientes que não podem fazer cirurgia ou continuam manifestando a doença mesmo após a cirurgia, a gente vai passar a fornecer o medicamento Riociguat. Então é dessa forma que a gente tenta ampliar o máximo que nós podemos o cuidado das doenças pulmonares em Minas Gerais, além de parceria com a Sociedade Mineira e também com a INAF para a gente poder capacitar, porque não adianta ter o medicamento se a gente não capacita as pessoas, né? Os cuidadores, principalmente os profissionais que estão na ponta, que precisam entender do medicamento, da doença, para poder cuidar melhor dos pacientes. Muito obrigada, doutora Samira Lira, que esteve conosco aqui no Showcase do INAF. Essa atividade tem o apoio científico da AXE. Novamente agradeço por suas contribuições. Deixa a sua fala final. Muito obrigada, Juliana. Agradeço a você por essa maravilhosa entrevista, a ASHE por essa oportunidade de podermos mostrar o nosso trabalho aqui no nosso estado, ao INAF por ter escolhido sediar o FAF 2025 aqui em Belo Horizonte. Esperamos outras parcerias e outras oportunidades, tanto de capacitação como de divulgação do nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estado. Muito obrigada. Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a AXE, mais vida para você.